Pai do Senhor, irmãos, glória a Deus. Olha só, nós estamos aqui na nossa viagem missionária, uma Acaraú, Alpargatas. Passamos aqui em Itapipoca, estamos aqui no Mercado da Carne, né? Estamos aqui com o irmão Francisco, conheceu o nosso trabalho também aí pelo YouTube, né? E quando soube que a gente vinha para cá, mandou uma mensagem para a gente poder se conhecer, né? Pessoalmente, seria um prazer muito grande para ele e para nós, principalmente para nós. Nós temos alegria sempre que a gente encontra os irmãos, né? Estamos aqui, o Davi está aí filmando, o pastor Zezinho está aqui com a gente, né? O Francisco está aqui, tá? Vamos bater um papo aqui, um pouco, né? Conversar com o Francisco. E o Davi está filmando aí, deixa rolar, né? Francisco, aí o senhor trabalha aqui na banca? Eu trabalho aqui todo dia, vai com esse trabalhozinho aqui. Todo dia, não sei se está pegando o áudio bem aí, né? Todo dia, dá para mais para próximo, Davi, ou vai cortar a cabeça da gente? Quanto mais próximo, melhor para poder pegar a voz, né? Então o Francisco todo dia vem para cá, trabalhar aqui, a gente já vê que é um guerreiro, né? Um trabalhador, um batalhador, né? Francisco, como é que você conheceu o nosso trabalho? Eu conheci o trabalho, né? Isso, mais alto um pouquinho para os irmãos poderem Conheci pegar. o trabalho de vocês pelo YouTube e gostei muito do trabalho, né? Porque eu vi que realmente estava pregando uma palavra verdadeira do Senhor Jesus, né? Onde muitos têm enganado as pessoas, né? Tem pregado em heresia, pregado coisas que não estão na Bíblia, né? Tem distorcido a palavra de Deus. Aí eu conheci o trabalho e aí eu gostei do trabalho. É por isso que eu entrei em contato com o Pode senhor. falando aí. E também eu fico muito feliz, porque por carinho de vocês, de ter vindo até a mim, né? E eu fico muito feliz, tanto pro irmão, também pro pastor, como pro senhor também. Porque eu passei 24 anos dentro da igreja totalmente herética. Então só um instantinho aqui, só para nós se situar. Então, irmão Francisco, o senhor, atualmente o senhor está congregando em algum lugar? Só em casa? Não, só em casa. Em casa. Eu saio por quê? Pronto, ele vai falar. Irmãos, olha, a situação do Francisco é a situação de muitos de vocês. Olha, 24 anos congregando, irmão, cansou, tá? E hoje está congregando em casa, né? Francisco, pode ficar à vontade. Uma cidade muito boa, né? E aqui tem muitas igrejas assim, né? Mas eu, particularmente agora estou em casa, né? Não estou congregando em igreja nenhuma, porque eu já olhei para um canto, olhei para outro, conheço algum ministério e vi que não tem condição, né? Porque O senhor já visitou várias igrejas? claro, Já visitou várias igrejas? isso até mesmo na época que eu estava lá na igreja que eu estava, eu já visitava algumas igrejas, mas não me situei com nenhuma. Não é que eu diga, aqui tem igreja perfeita, não tem igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Mas que pregue realmente o verdadeiro. Seja pelo menos mais próximo do evangelho verdadeiro, sem explorar as pessoas, né? Exatamente. Porque a questão de defeito, toda igreja tem, até a igreja apostólica tinha. Agora, heresia é que não pode haver, né? Exploração financeira. Irmão, e olha só, o pastor Zezinho tá aqui, o pastor Zezinho vai dar. O pastor Zezinho trouxe um presente para dar pro Francisco, olha, olha, ó. Tá pra ler aí, ó. Aí, pastor Zezinho, tá aqui o Francisco aí, rapaz. Esse aqui é pra você. É usado, na verdade. Mas é de coração. Mas assim, Deus não vou levar. Muito obrigado. A maioria dos pastores Ou não? estão fazendo das igrejas Esqueceu. comércio, né? exatamente. Você vê que hoje nos púlpitos eles estão lá com seus livros para vender, né, e oferecendo para o povo. Estão colocando bancas de cachorro quente na porta da igreja, né? Bazar. E aí eles não estão Feijoada. E quando na verdade, pastor Zezinho, o bazar tem que ser feito, tem que ter o bazar, mas para dar de graça. Mas geralmente o bazar é feito e Para juntar dinheiro, né? é para juntar dinheiro, porque não errado. é para distribuir os irmãos que estão precisando. É para ele botar no bolso. Crescendo Eu aqui acho na o cidade. seguinte, Francisco, pastor Zezinho, Davi, irmãos, eu acho o seguinte, que em todo lugar do Brasil, inclusive aqui em Itapipoca, tem pessoas na nossa situação e na situação do Francisco, e na sua situação, que só quer se for o evangelho verdadeiro, tá? Então assim, todo lugar tem isso. Então se a gente começar, Francisco, a chamar o povo de Itapipoca, né? Irmão, nós estamos em Itapipoca, indo uma vez por mês, lá em tal lugar, vai lá visitar a gente, né? Tá começando lá a congregação e tal, no meio da rua mesmo, numa calçada, numa praça, não tem problema. Estamos numa garagem, em qualquer lugar, estamos começando o trabalho lá, convidar você, nós vamos aí tal dia, tal dia. Então eu acredito que a gente começar a fazer a chamada, né? Se começar como em Acaraú, o pessoal que está ali, né, querendo o evangelho verdadeiro, vão começar a se aproximar. E daí, quem sabe, surge uma congregação, né? Então tá aqui o Francisco, louva a Deus pela vida dele. E Francisco, você deixaria um recado aí para os irmãos também aí que estão em alguma igreja herética, como o senhor passou 24 anos, qual o recado que o senhor deixaria para os irmãos que estão em igreja herética? O irmão continua lá, o que é que o irmão deve fazer? Bom, o recado que eu Deixa tenho um recado para os irmãos. O que eu tenho para deixar para os irmãos é que, irmão, se você está na igreja
que não está pegando o verdadeiro evangelho, está pegando uma heresia. Então, você saia de lá. Saia de lá porque lá não vai levar você ao caminho da salvação. Lá não vai levar você ao caminho verdadeiro de Jesus Cristo. Então saia de lá, não continue de forma nenhuma. Porque passei muito tempo num lugar assim e graças a Deus, Deus abriu meus olhos. Meu, da minha esposa Irmão Francisco. e outras pessoas também que a gente conhece que foi aberto os olhos, que também não estão mais lá. Mas Francisco, eu pergunto, é fácil sair? Não, não é fácil. Não é fácil sair não. Não é fácil. É não. Por quê? Faz isso tudo para que a pessoa não saia, depois que a pessoa ainda fica vindo atrás da pessoa, para que a pessoa volte, fica amedrontando. E às vezes fica você dizendo mesmo, isso. você mesmo que quer sair devido ao fermento que você comeu durante muito tempo, ainda você tem medo, né? Tem medo ainda. De querer mexer com a sua Mas vida. é isso aí, é como o Francisco está dizendo, e o que a gente encoraja você à luz da palavra, saia. Mas não saia para ir para o mundão se desmantelar. Saia para procurar uma igreja bíblica verdadeira, irmão. Você não é escravo de uma placa nacional. Nós somos escravos de Cristo. Então a gente tem que sair procurando, tá? Procurando uma igreja bíblica. Visita 1000 igrejas, como eu digo, não tem problema. Você não tem obrigado de assumir compromisso com nenhuma igreja, tá? Você tem que procurar, ok? Então é isso aí, a gente vai encerrar por aqui. Agora nós vamos ali comer uma panelada, almoçar, né? Afinal de contas nós somos filhos de Deus também. Já é mais de meio-dia. Nós vamos comer um pouquinho ali, tá bom? Deus abençoe. Então, queridos irmãos, estamos aqui na nossa viagem missionária, né? Estamos aqui em Alpargatas, chegamos aqui. Agora estamos aqui nos deslocando ali para... Meu nome lá? Telhas, é? Telhas. Como eu disse, nós estamos aqui em Alpargatas, Acaraú, Ceará. Olha só, que lindeza aqui, ó. Plantio de mamão aqui do lado. Onde a vista dá, você vê pé de mamão. Bananeira. E aqui do outro lado, onde a vista dá, ó, coqueiro. Tudo por causa desse canal aí, ó. Um canal de irrigação aí que é mais de 200 km. E a estrada carroçal, né? E tome poeira. Aqui o povoado de Pedrinhas. Povoado grande. Aí que ele acaba bem ali, ó. Campo aí. Ele acaba bem ali, ó. Essa estrada É o aqui, sertão, pessoal. Você que mora na cidade aí, capital, cidade grande. Aqui é sertão do Ceará, viu? Então, meus amados irmãos, estou aqui com o irmão Jorge, a gente, né? A comunidade Telhas. A comunidade de Telhas, tá? É uma comunidade também onde tem comunidade indígena também, né? Então assim, um local bem simples, viu, irmão? Bem simples mesmo, certo? Só para você ter uma ideia aqui, a dona da casa cedeu pra gente a residência para fazer o culto, tá? É a dona Brena, né? Irmã Brena. A irmã Brena. Aí tá ali os irmãos ali, ó. Tá? Os irmãos ali estão participando lá do nosso bazar de graça, receber de graça dar, que é aquele sistema, aquele projeto que a gente tem, que recebe doações de graça para poder dar para as pessoas de graça também, né? E aqui, como eu disse, é bem simples, ó. Ainda aqui, para quem não conhece, irmão Jorge, às vezes tem gente que mora em outro lugar e não conhece assim uma casa de taipa, ó. Aí a casa dela é bem bonitinha, né? Aí, ó, tá aqui, ó, taipa, né? O que é taipa, ó? É feita de madeira e de vara, certo? Aliás, de vara e de barro, certo? Então assim, Do mato, a madeira. madeirazinha tirada no mato, né? Aí, as árvores e feita de barro, né? Então assim, bem simples mesmo, certo? Realmente um local que vale a pena, irmão, vale a pena realmente fazer missões assim, certo? Fazer missões dessa maneira. E é assim que a gente quer continuar fazendo, meu irmão, tá? Todos juntos, de mãos dadas, trabalhando exatamente para que vidas sejam alcançadas. E já pensou, irmão? Uma comunidade uma comunidade carente, né? Pessoas simples, e ainda assim ser exploradas ainda financeiramente, com aqueles dízimos e votos e propósitos e sacrifícios e tudo mais que tem nas igrejas hoje, tá? Então eu agradeço muito a Deus pela sua vida, por ter proporcionado, porque foi você, meu irmão, que Deus te usou para proporcionar para a gente ter vindo aqui, tá? Trazer a palavra para essas pessoas. Estão muito felizes ali, ó, uma quantidade ali, ó, quantidade de muita roupa que a gente trouxe do projeto, tá? A minha esposa preparou lá com as irmãs lá da sede. Jesus, amém. dobradinha direitinho, você vai olhando, aí você abre, não dá, e você bota lá no cantinho de volta. Você vai abrir. Aí, ó, bastante roupa, também tem calçado ali. E os irmãos estão aí, né? Estão aí podendo ser beneficiados também com isso, tá? Eu creio que é só um começo.
que muito mais, tá? Que muito mais Deus vai fazer em nome de Jesus, tá? Desculpa aí a filmagem, não tá 100%, tá sem cabo, estamos aqui de noite com luzinha, né? Luzinha normal, bico de luz, tá? Mas pra glória de Deus, tá bom? E agora ainda vai ser servida ainda, olha só. Aí pra vergonha das grandes igrejas, viu? Ó, vem aqui, qual é o teu nome, irmã? Ana Cláudia, né? Aí, ó, Ana Cláudia tá servindo aqui, ó, caldo, certo? Quanto é um copinho de caldo desse, Ana Cláudia? Nada. De graça, viu, ó? De graça. Vergonha pras igrejas, Ana Cláudia, que tudo que vai fazer tem que pagar, né? Olha aqui ninguém pediu dízimo, nem voto, nem propósito, nem oferta. Ainda tem caldo de graça ainda e roupa de graça para dar, meu irmão. Sabe por quê? Porque a igreja de Cristo não é uma empresa, tá, meu irmão? A obra de Deus, tá? É assim, tem que ser feita da forma simples, da forma mais simples possível, tá? E eu agradeço a Deus aí por cada um de vocês, querido, que nos ajudou, nos proporcionou a estarmos aqui, tá? Em nome do Senhor Jesus, tá bom, querido? Deus abençoe, obrigado. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era maligno e matou seu irmão, e por causa o matou, porque as suas obras eram más, e as dos seus irmãos eram justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrecer. Nós sabemos que passamos desta morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece ao seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele na vida eterna. Conhecemos o amor nisto, e que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Deus, quero convidar os irmãos em oração pela esta palavra. Vamos orar, né? Querido Deus, eterno Pai, que nesta noite, meu Deus, que o Senhor venha falar conosco, meu Pai, através da sua santa palavra, meu Deus. Que pessoas venham, meu Pai, se converter a Ti, meu Deus. Que pessoas venham, meu Pai, aleluia, ter um encontro verdadeiro contigo nesta noite, meu Pai. Usa, meu Pai, o pastor Jardel nas suas pregações, meu Pai. O pastor Zezinho também nesta noite, meu Deus. Eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, venha falar conosco, meu Pai. Não aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que nós necessitamos e aquilo que o Senhor queira falar com a sua igreja. Eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor venha conduzir este culto, meu Pai. Que o teu Espírito Santo, ele venha permanecer aqui neste lugar, no meio da tua igreja. É isso que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Onde guiai-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, ó meu Jesus. Deus, irmãos, é motivo de muita alegria e satisfação a gente estar aqui essa noite. Vale a pena a gente fazer um pequeno esforço, né? Vir de Fortaleza, deixar lá as esposas, os filhos, lá, mas a gente sabe que Deus está conosco e a gente se sente feliz porque a gente vê que realmente o povo tem sede, né? De buscar a Deus, a verdadeira palavra do Senhor. E agradecer muito a Deus pela vida desse homem de Deus aqui que tem se disponibilizado, tem se esforçado para que a gente possa ter a oportunidade de ouvir a palavra. Capítulo 3 de Oséias e verso de número 6, que diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei
de teus filhos. Amém? Eu saúdo os irmãos com a paz. Amém, queridos? Amém. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui nessa comunidade Telhas, na comunidade de Telhas, aqui em Acaraú. Agradecer aqui a Deus pela vida do irmão Jorge, da irmã Irene, conheceu o nosso trabalho pelo YouTube e desde então começou a acompanhar e nos fez o convite para vir aqui. Mais de 200 quilômetros de Fortaleza, dar uma viagem de 400 e pouco, 500 quilômetros aproximadamente, mas a gente veio com muita alegria. Agradeço a Deus também pela vida do pastor Zezinho, do irmão Davi, que vieram também nos ajudar, nos auxiliar aqui nessa jornada. Os proprietários dessa residência, que cederam para nós a oportunidade de nos reunirmos, e cada irmão que está aqui conosco essa noite, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, amados. E quero dizer para você, querido, que o nosso intuito aqui essa noite, como já foi dito pelo pastor Zezinho, que não é tirar aqui ninguém da igreja de ninguém, tá? Mas o nosso ministério, ele tem uma marca. A marca do nosso ministério é a marca apologética. O que é a apologética? É defesa da verdade. Você não vai ver em momento algum, se nós vamos fazer 10, 20, 30, 100 cultos aqui, você não vai ver em momento algum nós pedindo seu dinheiro. Porque o nosso intuito não é pedir dinheiro, não é sair por aí atrás do dinheiro de ninguém. O nosso intuito simplesmente é pregar o evangelho para conduzir as vidas a Cristo, a salvação. Esse é o nosso propósito. O propósito da igreja, desde o princípio com os apóstolos, foi esse, mas infelizmente no decorrer dos tempos, a igreja perdeu essa essência. Mas nós, o povo de Deus, temos por obrigação de lutar para resgatar a essência da igreja apostólica por dia de hoje. Mateus capítulo 7, no verso 15 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nós temos vivido um tempo na igreja, um tempo em que quase todos os pastores e pregadores são escritores, escrevem livros. Nós temos vivido um tempo de busca pelo conhecimento, onde as igrejas têm têm criado instituições de ensino, cursos teológicos, escolas bíblicas, e há uma preocupação de se ensinar. Mas nós temos que atentar para uma coisa muito interessante. Nós temos visto uma preocupação em ensinar, nós temos visto uma preocupação em criar núcleos de ensino, escolas de ensino, cursos que trazem algum tipo de ensino. Mas o que estão nos ensinando? É preciso nós entender, irmãos, que cada época existe uma necessidade de se pregar algo para aquele momento. Você sabe o que foi a primeira pregação dos apóstolos? A primeira pregação dos apóstolos, saíram pelo mundo afora, foi dizer: Jesus é o Messias. Jesus é o Messias. Essa era a pregação apostólica. Era tentar provar, por intermédio do Antigo Testamento, dos escritos dos profetas, que aquele Jesus, lá de Nazaré da Galileia, era o Messias que havia sido prometido. Essa era a pregação deles, naquele momento. Logo em seguida, quando as pessoas começaram a se converter, quando as pessoas começaram a crer, os apóstolos viram a necessidade de escreverem cartas. E se você for analisar os 27 livros do Novo Testamento, somando com os 4 evangelhos, você vai ver que nós temos 13 cartas de Paulo, nós temos 3 epístolas de João, temos 2 epístolas de Pedro, 1 epístola de Judas, 1 epístola de Tiago e o livro do Apocalipse. E nós vamos perceber que a mensagem deles já não é mais apenas daquelas cartas em tentar provar que Jesus é o Messias, porque eles já provaram para aquelas pessoas. Mas as cartas apostólicas, irmãos, elas giram em torno agora da necessidade que está surgindo na igreja. E a necessidade de orientar os irmãos em vários pontos, em várias circunstâncias e em vários aspectos. E uma das principais necessidades que nós vamos encontrar nas cartas apostólicas, queridos, é alertar a igreja em relação aos falsos profetas que estão surgindo no cenário, dentro da igreja, naquele momento. Nós sabemos de pelo menos 2 grupos de falsos profetas que surgiram na igreja ainda no tempo apostólico. Temos um grupo chamado judaísmo legalista, que entrava dentro da igreja dizendo para os irmãos que os irmãos tinham que guardar a lei.
Que os irmãos lá em Atos capítulo 15, a igreja se reuniu para tratar sobre esse assunto. Paulo escreveu a carta aos Gálatas para rebater sobre esse assunto. Porque a igreja que foi salva pela graça, agora o legalismo judaico tinha entrado dentro da igreja e os irmãos tinham que aprendido que agora tinham que guardar a lei, porque se eles não guardassem a lei, eles não poderiam ser salvos. E isso trazia uma grande preocupação para a igreja, irmãos. Porque a nossa salvação não depende da guarda da lei. A nossa salvação, ela já foi comprada, já foi paga o preço na cruz do Calvário, pela morte do Cordeiro de Deus, que morreu por nós para nos salvar. Então nós não podemos impor condição para que as pessoas possam ser salvas. E quando aqueles líderes começaram a dizer, vocês têm que guardar a lei. E guardar a lei consiste em quê? Guardar a lei consiste em guardar o sábado. Vocês têm que guardar o sábado para ser salvo. Vocês têm que pagar o dízimo para poder ser salvo. Vocês têm que guardar dias de festa, dias de lua. Você não pode comer carne de porco. Vocês não podem fazer isso ou aquilo porque a lei diz que é proibido. E se vocês fizerem, vocês não vão ser salvos. E o apóstolo Paulo escreveu dizendo para os irmãos que não havia necessidade de nós guardarmos uma lei que durou apenas até Cristo, como está escrito em Romanos capítulo 10, verso 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E como está escrito na própria carta aos Gálatas, que aquele que tenta se justificar da lei, pela lei da graça tem caído. Isso trazia um grande problema, irmãos. Quando se levantaram esses falsos profetas para tentar dizer que nós tínhamos que guardar a lei para poder sermos salvos quando nós somos salvos pela graça. Depois nós vemos um outro grupo que surgiu também naquele período, um grupo chamado gnosticismo docentista. Um grupo de pessoas que entraram dentro da igreja e começaram a dizer, Jesus veio, mas ele não era de carne e osso. Ele era apenas uma aparência de carne e osso. Ele era um fantasma, ele não tinha matéria. Isso trouxe uma preocupação grande para a igreja. Não sei se você sabe, mas o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João, foram escritos também para combater essa heresia, de dizer, por isso que João está sempre preocupado, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, nós o vimos, nós o apalpamos, nossa mão, nós comemos com ele e nossas mãos o tocaram, para combater essa heresia. Mas por que os apóstolos estavam preocupados em combater isso, querido? Porque há alguns anos atrás, o mestre deles, e nosso mestre que é Jesus, tinha dito para eles, que nós tínhamos que ter cuidado com os falsos profetas que iam surgir no meio da igreja. Ele disse, acautelados, porém, dos falsos profetas. E os apóstolos do primeiro século souberam, irmão, reconhecer quem eram os falsos profetas. Mas eu quero lhe dizer que nós, a grande maioria de nós, não tem sabido reconhecer os falsos profetas. Observe o texto, o que é que o texto diz? Que os falsos profetas, eles se aparentam como ovelhas. Cautelados, porém, dos falsos profetas, porque vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobo devorador. Quem é conhecido como ovelhas? Quem é que a Bíblia chama de ovelha? O povo de Deus. Quem é que o Novo Testamento chama de ovelhas? A igreja de Cristo. A Bíblia está dizendo, querido, que os falsos profetas, eles parecem com ovelha. Ou seja, eles parecem com um de nós. Olhar para Macumba e dizer, aquele é um falso profeta, é fácil. Olhar para os mormons e dizer, aquele é um falso profeta, também é fácil. Olhar para o espiritismo, para o catolicismo romano, Igreja Católica Apostólica Romana, e dizer, são falsos profetas, é muito fácil. Mas será que nós temos percebido, amados irmãos, os falsos profetas que estão em nosso meio? Eu costumo dizer, meus queridos, que nós, a igreja evangélica, ela criou a mania de achar que toda igreja que leva o nome de evangélica é uma igreja de Deus. Só por causa do nome, por causa da placa, por causa do púlpito, por causa da Bíblia, por causa da gravata e por causa do paletó. Eu lhe pergunto, quem foi que disse que isso revela que uma igreja é verdadeira? Gravata, paletó, uma Bíblia embaixo do braço, um púlpito, cadeiras. É apenas isso que revela uma igreja verdadeira? É aí onde nós estamos errando, amados. Nós precisamos tomar cuidado e entender que os falsos profetas estão em nosso meio. E eles estão enganando muitas pessoas.
Assim como os apóstolos enxergaram os falsos profetas e combateram eles. Esse é o meu propósito. E eu aconselho também que passe a ser o seu propósito. A identificar. E como é que nós poderemos identificar, pastor Jardel, os falsos profetas, já que eles estão entre nós, vestidos como ovelhas, parecem com um de nós, são batizados, tomam Santa Ceia, levam a Bíblia, e como é que nós vamos perceber e reconhecê-los? Simplesmente olhando para a Escritura. O que é que a Escritura fala de um falso profeta? E aí nós vamos poder identificá-los. E o primeiro eu quero mostrar aqui com a igreja essa noite, alguns pontos importantes sobre os falsos profetas, para que você possa aprender a identificá-los. E o primeiro ponto, irmãos, que eu quero mostrar para você sobre os falsos profetas, está em Mateus capítulo 7, ali no verso de número 21 em diante. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia. Que dia? O dia do julgamento. Muitos me dirão no dia do julgamento: Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos? Senhor, Senhor, em teu nome nós também não expulsamos demônio? Em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? E eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. O que é que o texto está dizendo? Que vai vir gente naquele dia dizendo: Senhor, nós profetizamos em teu nome. Nós profetizamos, Senhor, profetizei em teu nome. Tem profecia hoje? Existe gente profetizando hoje em nome do Senhor? Muitos! Mas será que essas muitas pessoas que estão profetizando em nome do Senhor, será que realmente estão servindo a Deus? Pastor Jardel, mas como é que pode? Se ele está profetizando em nome do Senhor, então ele está servindo a Deus. Jesus está mostrando que não. Jesus está mostrando que nem todo mundo que profetiza está realmente servindo a Ele, mesmo profetizando em nome dEle. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio. Eles expulsam demônio, irmão. Falso profeta expulsa até demônio. Tira da tua cabeça esse negócio de achar que expulsou demônio é homem de Deus. Nem sempre. Ou então a Bíblia está mentindo. A Bíblia está dizendo que pessoas na prática da iniquidade, usando o nome de Jesus, e que Jesus nem sabe quem são elas, também expulsam demônio. Está escrito aí. Você leu? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Senhor, naquele dia, muitos dirão: expulsamos demônios, fizemos sinais, fizemos prodígios, fizemos milagres. Jesus está dizendo que tem gente fazendo milagre em nome dele. Tem gente fazendo sinais, tem gente fazendo prodígio em nome dele, irmão. Preste atenção numa coisa. Milagre acontece na igreja de Deus? Claro que acontece. Profecia acontece na igreja de Deus? Claro que acontece. Expulsão de demônio acontece na igreja de Deus? Claro que acontece. Mas Jesus está dizendo também que falso profeta também faz isso. E aí, como é que fica? É difícil. A irmã falou certo. Glória a Deus. Que pratica a iniquidade. Se tem alguém que não pratica? Não, mas entenda, irmã, praticar a iniquidade é a prática, a pessoa que vive entregue à prática do pecado, né? O crente verdadeiro não. Ele peca, mas ele não vive lançado à prática da iniquidade. Porque quando ele diz viver lançado na prática da iniquidade, está falando de alguém que tem prazer naquilo. E o crente lavado e remido pelo sangue de Jesus peca, mas não tem prazer, amém? Você peca? Eu peco. Quem aqui peca? Mas você tem prazer no pecado? Não. Aí onde está a diferença. Mas os que vivem lançados na prática de iniquidade, é diferente. Ele se entrega ao pecado e ele tem prazer no pecado. E o falso profeta é assim. Então ele está dizendo que dentro da igreja tem esse tipo de conflito. E como a irmã colocou ali muito sabiamente, é difícil. E é verdade. Mas vamos olhar algumas características para ficar mais fácil para a gente. O que é que os falsos profetas fazem para a gente começar a identificá-los? Abra sua Bíblia em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Qualquer crente, irmão, que se diga crente, que tem prazer na iniquidade, ele não passa de um enganador dentro da igreja. Crente lavado, remido pelo sangue de Cristo, como diz o apóstolo João na sua primeira epístola, lá no 2º capítulo.
que nós que temos o Espírito Santo não temos prazer na iniquidade. Quando pecamos, pecamos por acidente, mas não temos prazer no pecado. 2 Pedro 2. 2 Pedro. 2 Pedro 2. Capítulo 2. Verso 1. Presta atenção agora o que a Bíblia vai dizer dos falsos profetas. Glória a Deus. Aleluia. Também houve entre o povo, capítulo 2, 2 Pedro capítulo 2, verso 1 ao 3. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverão falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, ou seja, serão condenados. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Preste atenção. Falso profeta entra no meio da igreja. Ele diz, do jeito que eu fosse profeta do passado, entre vocês também, igreja, Pedro está falando, entre vocês também haverão falsos mestres, que vão introduzir o quê? Colocar dentro. Vão introduzir heresia. O que é heresia? Falsa doutrina. Vão introduzir, colocar dentro, heresia de perdição, ou seja, heresia que leva para a condenação. E vão fazer de vocês comércio. Lê comigo no verso 3, vai. Por avareza farão de vós negócio com palavra fingida. Eu te pergunto, irmão, a obra de Deus é um negócio? A obra de Deus é um empreendimento? Jesus aceitou a venda dos dons espirituais? João capítulo 2, quando Jesus chega no templo de Salomão e ele vê o comércio, ele pega o chicote, expulsa todos ali e diz, não façam da casa do meu pai casa de negócios, porque ela é casa de oração. Claro que nós sabemos que aquele prédio que a gente congrega não é a igreja. Eu acho que os irmãos sabem disso. A igreja somos quem? Nós somos a igreja. Aquele é apenas um galpão, um prédio que não tem valor algum espiritual, apenas uma construção. Mas Jesus expulsou do templo santo os vendilhões, deixando claro para quê? Deixando claro que a obra de Deus jamais pode se tornar num negócio. Jamais. Em Atos capítulo 8, quando Filipe, com a perseguição que veio contra os crentes helenistas, os judeus de fala grega, eles se espalharam pelo mundo, desceram para Samaria. Ali, quando ele estava em Samaria, Filipe foi pregar o evangelho. Muita gente se converteu, dentre eles um bruxo em Atos capítulo 8. E esse bruxo se converteu, foi batizado. A igreja em Jerusalém ouviu que eles tinham recebido a palavra, enviaram para lá Pedro e João, foram impor as mãos sobre eles para que eles recebessem o Espírito Santo. Quando Simão Mágico, batizado, crente dentro da igreja, pelo menos parecia, né? Todo mundo achava que ele era. Quando ele viu que Pedro e João impõem as mãos desse Espírito Santo, ele disse o quê? Dai-me também a mim desse dom. E ofereceu para eles dinheiro. Pedro olhou para eles e disse, teu dinheiro seja contigo para a perdição. Porque o dom de Deus não é mercadoria para se vender. É prática de falso profeta negociar os dons de Deus. É prática de falso profeta vender os dons de Deus. A Bíblia está dizendo isso. Por avareza farão de vós negócio com palavra fingida. O que é a palavra fingida? Se fosse um cearense escrevendo aqui, ele tinha botado o quê? Em vez de palavra fingida, tinha dito mentira. Palavra fingida é mentira. É gente mentirosa. Ou seja, com mentiras, eles fazem de nós um comércio. Irmãos, eu estou cansado. Eu tenho 20 anos de evangelho. 20 anos de evangelho. E eu tenho 9 anos de pastoreio na missão de fé, que foi o ministério que Deus mandou fundar. Com outra experiência de mais alguns anos em outra denominação que eu fazia parte. E eu cansei, estou cansado de ver, meu irmão, pregadores cobrarem para vir pregar. Se você chama um pregador, ele quer um valor estipulado, ele não aceita uma oferta de amor que é justo. Mas ele quer vir por um valor estipulado. Ele te cobra 1.000, ele te cobra 2.000, ele te cobra 3.000. Comércio! Ele pega o dom que Deus deu a ele, ele grava, coloca no CD, ou seja, lá em que for, e ele traz aqui para vender para você, como se o dom de Deus fosse uma mercadoria. E ela não é. E eu olho para a Bíblia e eu vejo a Bíblia rejeitando isso. Então também tem o direito de rejeitar.
Se a Bíblia rejeita, eu tenho o direito de rejeitar. Eu tenho o direito, biblicamente, de dizer: qualquer um que vende o dom de Deus é um falso profeta. Por que eu tenho o direito de dizer isso? Porque a Bíblia está dizendo. Glória a Deus. E eu pratiquei isso, irmão. Eu pratiquei isso. Enganado. Não sabia. Meus pastores nunca me ensinaram. Meus pastores nunca explicaram para mim. A gente come do que os pastores dão para a gente comer. Nunca me ensinaram isso em escola dominical. Nunca me ensinaram isso no púlpito da igreja, no culto de doutrina. E eu dirigia a congregação e eu trazia os vendalhões. Colocava em cima do púlpito e o coitado dos irmãos que já estão lá, meu irmão, ali sofrendo para poder pagar o tal do dízimo que era obrigatório, a tal da trazer oferta e tudo mais, ainda tem que comprar o CD e não sei o que mais para aquele vendilhão da fé. E você acha que está fazendo uma grande obra porque você aglomerou um monte de gente que veio ali para adorar Jesus? Não, para ver o homem. E isso não é obra de Deus. Pastor Jadel, com essa pregação você só vai voltar aqui, só vai vir aqui essa vez. Não tem problema. Não tem problema. Eu lhe cobrei quanto para vir aqui, irmão Jorge? Ele disse: Pastor Jadel, vim aí que nós vamos ajudar na gasolina. Eu digo: vamos embora. Eu não estou aqui para lhe vender nada. Não estou aqui para levar nada seu, meu irmão. Estou aqui para lhe deixar algo que pode abrir sua mente e mudar a sua vida espiritual. Glória a Deus, aleluia. Esses homens assumiram as lideranças da igreja, das igrejas, e acham que agora são os nossos donos. Acham que agora nós temos o direito. Já viu o que é que se tornou as igrejas? Irmão, traga um roubo. Olha o comércio da fé, olha o comércio como está dentro da igreja. Eu vou lhe provar agora. Irmão, quem tem roupa usada aí, traga para o bazar beneficente. Aí você pensa que o bazar beneficente, irmão, é para ajudar os irmãos pobres das igrejas, da igreja. Não, traga roupa, calçado, um tecido do lar, bazar beneficente. Irmão, quem tiver precisando pode pegar de graça, é? É não, é vendido. É para fazer comércio. Aí as pessoas lá em Fortaleza, passa de manhã numa igreja, tá lá, meu irmão, a banquinha lá, o bazar lá, para quê? Para dar para os pobres? Não, meu irmão, para vender. Isso é empreendimento, a empresa, não é igreja. Irmão, vamos botar a cantina. Traga aí, cantina. Irmão, faça 10 coxinhas e traga. Irmão, faça 5 bolos e traga. Irmão, faça 5 bolinhos de queijo e traga. Aí os irmãos vão: irmão, traga 10 Coca-Cola. O irmão faz a bolinha, faz o bolinho de queijo, faz a coxinha, faz o pastel, traz a Coca-Cola, coloca lá para vender para tu mesmo que trouxe para doar. Tu traz, coloca, quando termina o culto, tu tem que ir lá pagar para comer. E muitas vezes, irmão, o que eu estou dizendo aqui é sério. Muitas vezes, gente pobre dentro da igreja, que mal tem o que comer em casa, termina o culto, o filho pede: mãe, eu quero a coxinha, mãe, eu quero um pastel. O pai diz: filho, vamos embora, que papai hoje não pode dar. Os irmãos ficam lá comendo e ele vai embora sem comer. Isso não é evangelho. Se você quiser chamar isso de evangelho, chame, meu irmão. Se você quiser congregar esse tipo de igreja, fique à vontade. Mas a minha Bíblia, a palavra de Deus, a sua Bíblia diz que isso é atitude de falso profeta. Irmão, tragam todos os dízimos. Aí você morre, né? Morre, se mata para trazer o dízimo. Aí além do dízimo você traz oferta, você traz o voto, você traz o propósito, você traz o sacrifício. A igreja pega aquele dinheiro, compra uma fazenda. Uma fazenda para fazer retiro para a igreja. Aí a igreja compra a fazenda para fazer retiro. Lá tem um açude, lá tem uma piscina, lá tem um lugar bom para você ir lá se divertir. Chega o carnaval, vamos fazer um retiro com a igreja. Para você ir lá para a fazenda que você já ajudou a comprar com o teu voto, com o teu dízimo, com o teu propósito, com a tua oferta, você vai ter que pagar uma taxa para poder ir. Se você não pagar, você não vai. Tudo gira em torno de dinheiro. Tudo não passa de um empreendimento. Isso sem falar, meu irmão, dos pastores. A igreja falou para mim lá, da igreja dele. O pastor está ganhando 100 mil reais de salário, 170 mil reais de salário. Pagando mais do que um deputado. Um deputado ganha senador, 32 mil reais, 38. Irmão, nós estamos muito longe de enxergar o que é obra de Deus.
Eu aprendi a identificar, meu irmão, que realmente homens de Deus não são aqueles que falam grosso, que falam bonito, que gritam no microfone, que eu estou fazendo aqui. Aprendi a identificar que homem de Deus de verdade, mulher de Deus de verdade, é aquele que ama o Evangelho, que vive o Evangelho do jeito como ele é, com seus erros, com suas falhas, com sua fraqueza, porque nós somos fracos, mas ama o Evangelho do jeito que ele é. Não aceita mentira, não aceita heresia. Farão de vós negócio. Paulo disse para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao 4, ele disse para Timóteo: pregue a tempo e fora de tempo, redargua, repreende, exorta, porque virá tempo que o povo vai ter coceira nos ouvidos. E não vão querer mais ouvir a verdade, vão se voltar para a fábula. Fábula, o que é fábula? Fábula é ficção, é mito, é lenda. Sabe a história do Saci Pererê? Lenda, mito, ficção, algo inventado, algo criado. Paulo disse que ia chegar um tempo que o povo nem mais querer saber do Evangelho, ia querer história de caronchinha. Coisa que lhe satisfizesse. A pregação da conquista, a pregação da vitória, a pregação do você vai ser cabeça, deixar de ser cauda, que você vai crescer, que você vai prosperar, que você vai voar os céus, que você vai ser alguém importante, algo grande. Esse tipo de pregação que coçaria os ouvidos das pessoas. Mas a mensagem da cruz, o Evangelho de Cristo, ele seria esquecido. Ele seria abandonado. As pessoas não mais queriam dar ouvido. Ia chegar um tempo em que as igrejas iam criar de todos os meios, todas as formas para atrair as pessoas para a igreja. Sim. Vamos fazer a campanha da água ungida. Vamos fazer a campanha do bombom ungido. Vamos fazer a campanha da rosa ungida. Isso atrai o povo. O povo vai receber milagre. Isso é misticismo, irmão. Isso é idolatria. Isso é prática pagã, abominável aos olhos do Senhor. Então, meu querido, se você acha difícil de identificar um falso profeta, esse aqui é o primeiro ponto. Claro que não tem como eu discorrer todos os pontos. Eu tenho no meu canal, o canal no YouTube, Pastor Jardel Fernandes Oficial. Se você tiver internet lá, depois procura. Pastor Jardel Fernandes Oficial. No meu canal eu tenho uma sequência de 10 vídeos. Aliás, 12 vídeos. Cada vídeo tem 1 hora de mensagem. Ou seja, são 12 horas de mensagem. Cada vídeo tem 1 hora. Trazendo as características dos falsos profetas. Aí não é aqui com 40 minutos que eu vou falar tudo. Porque para falar de falso profeta é muita coisa. Mas por que falar de falso profeta? Porque eles enganam. E o profeta Oséias, no capítulo 4, no verso 6, ele disse o quê? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Quando a nós falta o conhecimento, irmãos, então nós acabamos que sendo enganados e destruídos. Mas o apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, o apóstolo Pedro disse, deu um conselho para nós, para não ser enganado. Antes crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Ele nos manda buscar o conhecimento. E nós só vamos ter conhecimento se nós parar de estudar as revistinhas que trazem para nós. Porque aquelas revistinhas que vinham para nós estudar na escola dominical, irmão, aquilo ali já é tudo preparado por um ministério, na visão do ministério. O ministério vai trazer para... Igual o livrinho da... Quem aqui já foi católico? Levanta a mão, quem já foi católico? Lembra da missa? O padre é obrigado, né? O padre era obrigado a ler aquele livrinho. O livrinho vem lá de Roma vai para as dioceses, de cada região da diocese vai para cada igreja católica daquela cidade. Aí cada semana tem um livrinho daquele novo, é aquilo ali que ele tem que falar, daquele jeito que está ali, não pode fugir daquilo ali, é daquele jeito que está ali. É isso que está acontecendo com a gente. O que a gente estuda nas escolas dominicais, aquelas revistinhas, aqueles livrinhos, só vem o que eles querem que a gente aprenda, para poder prender a gente ali, naquela situação, naquele local, naquele lugar. Deviam abrir a Bíblia e ensinar a gente pela Bíblia, normal. Né? Então, meu irmão, falando aqui ainda rapidinho dessa questão de que os falsos profetas, eles veem na obra de Deus um empreendimento. Ele diz em 1 Timóteo capítulo 6, do verso 3 ao 5, que os falsos profetas pensam que a obra de Deus, a piedade, é uma fonte de lucros. E a obra de Deus nunca foi uma fonte de lucro. Nunca. Ele diz em Atos, capítulo 8, do verso 18 ao 23, como nós falamos agora há pouco, de Simão Mago, que os dons de Deus são mercadoria para se negociar.
E nós vimos claramente que Jesus deixou muito claro isso, que ele não permite, que ele não aceita isso. E em Mateus capítulo 10, no versículo 8, Jesus disse que aquilo que foi dado de graça, recebido de graça deve ser dado. Quem lembra o versículo? De graça recebeste, de graça dai. Graça dai. E o que é que ele está falando de quê? Dos dons. Ele está falando o que ali? Que não é para se negociar, não é para se vender, não é para vender. A Bíblia já diz que o obreiro é digno do seu salário. A Bíblia já mostra que o homem que renuncia a sua vida para se entregar à obra, ele é digno de ser sustentado pela igreja, não com salário milionário, mas o sustento necessário para a casa dele. Então, já que ele tem o direito bíblico de ser sustentado pela igreja, ele não precisa sair por aí contrariando a palavra de Deus e negociando os dons que são para ser dados de graça. Agora, irmãos, o grande problema é que o apóstolo Pedro deixou claro para nós que muitos iriam segui-los. Iam seguir esse falso profeta por quê? Por causa dos grandes sinais que ele opera. Lembra lá em Mateus, capítulo 24, acho que no verso 24, verso 12, verso 24, Jesus diz: surgirão falsos profetas e falsos cristos que farão tão grandes sinais que, se possível, enganariam até os escolhidos. Lembra em Apocalipse, capítulo 13, lá no verso 14, ele mostra o falso profeta operando, fazendo até descer fogo do céu à terra, sinais extraordinários descendo do céu à terra. E a Bíblia diz lá que ele engana as nações com esses sinais que ele opera, porque o povo hoje, irmão, não quer saber de palavra, o povo hoje quer saber de milagre. E por isso que essa é uma das principais chamadas dos falsos profetas. É: venha receber seu milagre. Porque é assim que eles atraem as pessoas. E a igreja deles, o propósito exclusivo é simplesmente dinheiro. Eles nunca estão satisfeitos com o dinheiro que entra, eles sempre estão querendo muito e muito e muito mais. E para quem acha que profecia, por exemplo, profecia, ela só vem por parte do Espírito Santo, está enganado. Nós temos algumas passagens bíblicas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, mostrando profecias extraordinárias que vêm por boca de espíritos enganadores. Você lembra daquela jovem, quando Paulo estava, acho que em Atenas, estava na Grécia, em alguma região da Grécia, em Atos, que uma jovem acompanhava ele e Silas todo dia, dizia: esses homens que estão pregando o evangelho são homens de Deus? Esses homens que estão pregando o evangelho são homens de Deus? Teve alguns dias ela fez isso, uma hora dessa Paulo olhou para ela e disse: em nome de Jesus, saia dela. O Espírito saiu dela. Aquela menina confirmava o que os apóstolos estavam pregando. O que esses homens estão pregando é Deus que está falando. E Paulo discerniu que era um demônio que estava na vida dela e repreendeu. Nós vamos ver o profeta Micaías, quando foi chamado diante da presença do rei Josafá, que quando estão ali os profetas do rei Josafá dizendo: pode ir para a guerra que você vai vencer, pode ir para a guerra que você vai vencer. Aí o rei Josafá diz: rapaz, não tem nenhum profeta de Deus aqui não? Aí o Acabe diz: rapaz, tem um profeta aí, mas esse profeta que tem aí é o Micaías, filho de Ilá, ele não gosta de mim não, só profetiza coisa ruim, mas manda chamar ele aqui. Quando Micaías chegou lá diante dele, foi que Micaías disse: eu vi o Senhor e o exército do céu diante dele. E apareceu diante de Deus um espírito e disse: eu vou persuadir Acabe para ele subir. E disse: o que é que você vai fazer? Eu vou ser espírito de mentira na boca deles. E Deus permitiu aquilo. No livro de Reis, o rei Saul, quando o Espírito Santo saiu de Saul e entrou em Davi, a Bíblia diz que o espírito mau da parte do Senhor perturbava Saul. E quando o espírito mau da parte do Senhor perturbava Saul, ele profetizava no meio da casa. Através de um espírito mau, Saul profetizava no meio da casa. Mas hoje não. Quando a gente vemos de novo, aquela pitonisa que Paulo expulsou aquele demônio, quando a gente vê de novo alguém profetizando alguma coisa, a gente fica logo chorando, achando que é Deus. E quando na verdade nós precisamos ter discernimento, irmão. Porque a Bíblia diz que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo alerta a igreja, dizendo para a igreja
que a volta de Jesus será marcada por vários sinais, nós sabemos disso. Mas ali Paulo ele entrega 2 sinais para a igreja. Paulo diz, a volta de Jesus será marcada primeiro pela manifestação da apostasia, que são pessoas que vão abandonar a fé, e pela manifestação do anticristo. Paulo diz que antes de Jesus voltar, a igreja veria o anticristo. Alguns teólogos assembleianos estão dizendo que não, mas eles estão equivocados. Leia na sua Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 até o 7. Ele mostra claramente que não será assim a vinda do Senhor sem que primeiro aconteça a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Paulo deixa claro que o anticristo vai se manifestar, a igreja vai ver ele. E Paulo deixa claro que vai acontecer uma apostasia. E por causa dessa apostasia, irmãos, que nós temos que ter cuidado. Nunca se viu, como tem se visto nos dias de hoje, uma proliferação tão grande de igrejas como nós temos visto. Uma multiplicação exagerada, muito grande de igrejas. E a gente acha uma benção, abriu mais uma igreja, abriu mais uma igreja, abriu mais uma igreja, abriu mais uma igreja. Vai lá visitar, leva a tua Bíblia. O que você vai ver lá? Você não vai ver doutrina bíblica, você não vai ver ensinamento bíblico, você não vai ver exortação para a santidade, doutrina bíblica pura, legítima, verdadeira. O que você vai ver lá, meu irmão, é mais uma empresa escondida atrás de um CNPJ de uma igreja. E sabe por quê? Porque quando se abre um CNPJ de uma igreja, eles montam ela como uma empresa porque a igreja não paga imposto. Aí é bom, né? Aí o lucro é maior ainda, porque ele vai poder enriquecer sem precisar pagar imposto. E igreja não é empresa. E eu espero, meus queridos, que com essa breve mensagem vocês possam entender algumas coisas importantes. Primeiro, que Paulo exorta Timóteo que ele deve pregar a sã doutrina porque as pessoas não iam querer mais dar ouvidos a ela. E Timóteo não buscasse fama, mas simplesmente pregasse a sã doutrina. Paulo também diz, Pedro também diz que para nós não sermos enganados, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. E nós só vamos crescer na graça e no conhecimento quando nós aprendermos a ler a Bíblia e compreender ela sem precisar da revistinha do nosso lado. Porque senão nós vamos aprender só o que a revistinha diz e não o que a Bíblia diz. O pastor Zezinho tocou no ponto do dízimo. Aí alguns pastores vão dizer, mas o dízimo é bíblico. Ninguém está dizendo que o dízimo não é bíblico. O dízimo está na Bíblia. Quem aqui sabe onde é que está a doutrina do dízimo na Bíblia? Me diga aí, se alguém sabe. Malaquias 3. É o que a maioria sabe. A doutrina do dízimo está em Malaquias 3. Não é. 3? 3:10. Pois é. Foi isso que ensinar para vocês. Ele só abre esse texto. A doutrina do dízimo não está em Malaquias 3:10. A doutrina do dízimo está em Deuteronômio 14, do 22 até o 30. Marca aí para você ler. Marca. 14. Deuteronômio 14, do verso 22 ao 30. Lá está a doutrina do dízimo. Malaquias 3:10 é só uma cobrança do profeta. Exatamente. Malaquias 3:10 é só uma cobrança do profeta, para o povo voltar a pagar o dízimo. Mas a doutrina do dízimo, o que é o dízimo? Quantas vezes se pagava o dízimo por ano? E quem recebia o dízimo? Deuteronômio 14, 22. Você sabia que o dízimo era pago uma vez por ano só? Você sabia que só quem pagava a doutrina do dízimo, estou falando da doutrina bíblica do dízimo. Se é para nós pagar o dízimo, então tem que mostrar a doutrina do jeito que é. A Bíblia mostra que, no Deuteronômio 14, 22 e diante, que o dízimo era dado uma vez por ano. Só agricultor e pecuarista quem pagava dízimo. Carpinteiro não pagava dízimo, pescador não pagava dízimo, só agricultor e pecuarista. Bom, Jorge, agricultura é quem planta, pecuária é quem cria. Uma vez por ano. Durante 2 anos, está aí, Deuteronômio 14, 22. Você nunca ouviu isso, nem vai ouvir isso aí. Ele diz que o judeu ia para Jerusalém, ele comia o dízimo lá com a família dele. Ele quem comia. 2 anos seguidos.
Aí ele diz lá, se for muita coisa para levar, porque é muito grão, né? 10% das ovelhas, 10% do gado, 10% do milho, do feijão, do trigo, é muita coisa, não dá para levar, porque é longe. Vende, pega o dinheiro e vai para Jerusalém. Tá aí. Chega lá, compra tudo que a tua alma desejar e come, para aprender a temer o Senhor teu Deus, todo o teu coração. Era assim que era dado o dízimo. Lá no verso 27 ele diz, mas não esquecerá do levita. A cada 3 anos, o dízimo era dado assim. 2 anos o judeu quem comia em Jerusalém. No 3º ano, o que é que ele fazia? Ele juntava todos os dízimos de cada cidade, colocava na porta da cidade. Por que na porta da cidade? Onde ficava os juízes, os anciãos que julgavam as causas, todo dia na porta da cidade, colocava tudo lá. Vinha o levita, que era da tribo de Levi, que era responsável pelo sacerdócio, fazer o sacrifício e tudo mais. Vinha o levita, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Cada um pegava a sua parte e levava o dízimo. Muita coisa dava para comer 2 anos, tranquilo. No 3º ano, eles iam lá pegar de novo. O dízimo é assim. Está escrito. Desse jeito. Foi assim que ensinaram para a gente? Ah, pastor, eles vão dizer, pastor, mas o dízimo foi dado antes da lei, né? Com Abraão. Mas o sábado também foi dado antes da lei. Nós guardamos o sábado, mas não está na Bíblia. Por que não guardamos o sábado? Foi dado antes da lei. Porque temos que pagar o dízimo. O dízimo, irmão, que Abraão deu, não foi da propriedade dele. O dízimo que Abraão deu foi dos despojos da guerra que ele tinha conquistado. E, aliás, não era só uma prática. Não foi, Abraão fez aquilo ali uma vez, mas aquilo ali era uma prática das nações, dar o dízimo aos seus deuses lá. Jacó deu o dízimo como um voto. Uma vez, eu nem sei se ele pagou, o problema dele, foi voto dele, não tem nada a ver com o voto de Jacó. Se o irmão fez um voto, irmão que pague. Eu não tenho nada a ver com o voto do outro. Aí eles vão dizer, Mateus capítulo 23, Jesus mandou dar o dízimo. O dízimo de quê? Do endo, do cominho, do hortelã. E os judeus. Você tem que entender que no Novo, Mateus, Marcos, Lucas e João, a antiga aliança ainda está em vigor. A antiga aliança, ela só é concluída quando Jesus morre na cruz do Calvário. Aí dá início à nova aliança. E aí a nova aliança não precisa guardar sábado, não precisa mais fazer sacrifício, não precisa mais pagar dízimo. Quer ajudar a sua igreja? Ajude. Mas não com dízimo. Dê quanto você quer, quanto você deseja. E se você não der o dízimo, também você não é ladrão. E o devorador? Que eles disseram. Quem era o devorador que vocês aprenderam? É o diabo, né? É um demônio? É um demônio. O devorador era a lagarta, a locusta, o pulgão e o gafanhoto. Que entrava na lavoura do judeu para comer o dízimo. Porque quando ele não dava, Deus enviava a praga lá. Nunca ensinaram isso para nós, irmão. Irmão, eu sou pastor presidente do ministério. Deus me usou para fundar aquele ministério. Toda a despesa do ministério é em cima das minhas costas aqui, ó. Eu quem tenho que me preocupar com tudo. Quando Deus abriu meus olhos para esse negócio de dízimo, eu dizia o povo, igual os pastores falam, eles, irmão, sei que não deu dízimo, você é ladrão. Eu pregava isso. Era a reza que eu tinha aprendido. Deus abriu meus olhos um dia, e eu falei, Senhor, se eu pregar isso, o povo vai deixar de ajudar. Aí vai vir problema. Aí eu fiquei um tempo lutando, sem pregar, mas eu não consegui, irmão. Porque nós temos um compromisso com a Bíblia, com a verdade. E não com o sistema. Preguei, escrevi um livro. Eu tenho um livro escrito de 39 páginas, 139 páginas, um livro. Podia estar ganhando milhões de reais com esse livro. Quem não vai querer comprar um livro que o dízimo não é obrigatório? Todo mundo vai querer comprar. Mas eu dou de graça. Dou de graça, já tem milhares de pessoas com esse livro que a gente dá em PDF, para a pessoa ler no celular ou então no computador. Mas agora nós estamos fazendo uma reforma lá na igreja, no prédio, a gente vai montar a nossa gráfica lá, e a gente vai fazer esse livro mesmo, ó, de folha mesmo, certo? Folhinha para a pessoa ler, e a gente vai andar por aí distribuindo para as pessoas, de graça também. Por quê? Porque foi Deus que me deu. É um dom de Deus. Como é um dom de Deus, eu não posso sair por aí vendendo. Por isso que a gente vai dar de graça. Então, meu querido, me expulsaram 3 vezes. Vida, líder, paz. 4 vezes de rádio lá em Fortaleza, porque eu preguei isso aí. Os pastores iam para cima do dono da rádio. E o dono da rádio dizia para mim, os pastores estão todos em cima de mim, porque você está pregando esse negócio do dízimo aí. E eu continuava pregando. Eu estava pagando o programa.
Só que ele me expulsou da rádio, me expulsaram da rádio, porque eu não podia pregar aquilo. Só para você saber, meu irmão, o que é que está por trás de algumas coisas que está acontecendo por aí. Abra, irmão, abra a sua mente. Continue na sua igreja, continue respeitando seu pastor, continue respeitando os irmãos, mas abra a tua mente, irmão, para analisar o que está sendo pregado, para analisar o que está acontecendo ali dentro. Se a tua igreja está virando empresa, está virando negócio, que tudo lá tem um preço para ser pago, meu irmão, isso não é igreja. Congregar num lugar desse não vai levar ninguém para o céu. Ninguém para o céu. A não ser os líderes que estão enriquecendo. Eles sim estão indo para o céu, né? Para o céu do mundo aí, curtir a vida. Mas o povo não. Então, queridos, eu não vou me delongar mais. Eu queria trazer aqui essa exortação para vocês, tá? Tenho muito o que dizer. Tenho muito o que falar. Mas o tempo é curto. O tempo é pouco. A gente vai viajar para longe ainda, tá? Mas peço vocês, entre lá no nosso canal, Pastor Jardel Fernandes Oficial no YouTube. Escute algumas pregações lá. Que você vai ouvir pregações, irmãos, não para a glória do homem, para a glória de Deus. Pregação que você não vai ouvir jamais na maioria das igrejas evangélicas. Você vai ouvir. Tá bom? Queria convidar os irmãos a ficar de pé em nome de Jesus. Queridos, nós... Irmãos, se for da vontade do Senhor, por favor, se for da vontade do Senhor, a gente vai voltar outras vezes, tá? O Jorge já está congregando com a gente, mesmo longe, mesmo distante, mas ele tá junto com a gente, o Jorge e a sua esposa Irene, e se for a vontade de Deus, a gente vai voltar outras vezes, tá? E vamos ter a oportunidade para trazer muito mais coisas para vocês a respeito da palavra do Senhor, a respeito da palavra de Deus. Eu queria muito, até falei para o Jorge, né, que abrir os irmãos aqui a oportunidade para os irmãos fazer perguntas. Se você quiser fazer qualquer pergunta, tá? Eu vou fazer uma oração agora, eu vou deixar aqui 5 minutos. Se você tiver, ou pelo menos 3 perguntas aí, tá? Não vai poder ser muito porque a gente vai viajar para longe. Mas vou deixar aqui 3 perguntas abertas aí. Quem quiser perguntar qualquer coisa, se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu digo, irmão, hoje eu não sei responder isso, mas no outro dia eu posso responder, tá bom? Se reconciliar. Quem está afastado, está congregando e quer se reconciliar. Tem mais alguém? Quer se reconciliar, né? Tá bom. O senhor também, né? E a irmã aqui. Vamos orar por essas pessoas. Pai, te apresento aqui essas vidas, meu Senhor, que estão aqui manifestando diante da tua igreja o desejo, meu Pai, de reconciliar-se com o Senhor. Eu não sei, meu Deus, o que houve com a vida deles, mas o Senhor sabe. E o Senhor é o Deus que conhece, o Deus que perdoa, é o Deus misericordioso. Então abençoa essas vidas, derrama a tua graça, teu poder sobre eles. Em nome de Jesus nós te pedimos isso e te agradecemos. Amém. E graças a Deus, amém. Amém, querido. Pode voltar para o seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, irmãos, glória a Deus. Irmão, o que você está vendo aí é nós voltando aqui de Alpargatas para Fortaleza, por a estrada Carroçal. Acho que a gente vai andar uns 18 quilômetros da estrada Carroçal. Meu irmão, pensa num escuro grande. Um escuro grande mesmo. E aqui, estamos indo aqui pela misericórdia de Deus, viu? Mas vamos chegar lá, em nome de Jesus. Deus abençoe.